O quadro ícone da nossa gente de hoje vai contar a história de uma pessoa bastante querida na cidade. Quando se fala nela, lembra uma referência da educação local. Ela que muito tempo foi diretora, pioneira até, diretora do um grande colégio aqui na cidade de Carolina e também um centro de referência de educação que é o Colégio Celan. Eu converso hoje com a professora Maria Luísa Einstein, importante educadora, que está aqui comigo, recebendo na sua casa, na sua residência, a equipe aqui da Rede Informa, e a gente vai conversar com ela, contar um pouquinho dessa história, porque com certeza quem vai ver essa matéria, seja em Brasília, Goiânia, enfim, pelo mundo afora, vai relembrar dos tempos da diretora do Celan, dessa pessoa que, como eu já falei, é respeitada no meio educacional, Professora, mais uma vez eu quero dizer que é um prazer enorme a gente estar aqui, conversar com a senhora e registrar esse momento importante aqui no nosso canal da Rede Informa. É um prazer também estar conversando com vocês, principalmente em se tratando de educação, que foi sempre a minha grande paixão. Eu vim para Carolina, eu sempre digo, não foi uma escolha minha, foi a vida que me trouxe. Por uma questão familiar, eu vim para Carolina e a minha chegada aqui foi muito interessante. Foi justamente após a grande enchente de 80 e chegando em Filadélfia que eu me dei conta da largura, do avanço do rio. Eu estava com o Rafael tinha 5 anos e para atravessar Filadélfia, Carolina, eu teria que entrar numa canoa, pular para uma caçamba de caminhão em cima de tonéis para depois pular para uma voadeira. E eu disse, não, Rafael, vamos embora, eu não vou ficar aqui. E peguei o Rafael pela mão e uma pessoa colocou a mão no meu ombro e disse, não, professora, você não vai, eu conheço seu marido, eu vou levá-la até a sua fazenda. Aí me conduziu a uns metros dali, entramos numa voadeira e me levou à fazenda. Então esse foi o Pedro Irã. Aí eu brinco com ele, eu fiquei por sua causa, eu ia embora. Então essa foi a minha chegada, Carolina. A senhora foi responsável por educar centenas de gerações de pessoas, gerações inteiras, que até hoje lembram da sua passagem pelo Celan como diretora. É um legado que realmente dá orgulho, quer dizer, uma saudade nessa passagem da sua vida? Foram 23 anos à frente daquela escola. Eu fui a primeira diretora e tive o mérito, eu sempre digo, eu tive o mérito de ter sido acreditada. Me deram espaço para trabalhar como eu quisesse. Então eu pude realizar os meus sonhos como educadora, como professora, e eu sempre digo, a vida me foi generosa. Sou muito grata a todos e a tudo, porque eu consegui fazer da minha estada um sentido maior, inclusive para eu permanecer, que até hoje, viúva, sozinha, eu moro aqui e sempre digo, aqui eu quero morrer, aqui é minha paixão, essa cidade é minha paixão. Conheço todo mundo tem história comigo, de uma maneira ou de outra. E eu sempre lembro, assim, em relação à escola, quando eu comecei, eu ia à casa dos alunos para levá-los para a escola, convencer para fazer 2º grau na época. A senhora estava falando aqui em off que até teve que resgatar aluno quando mesmo dar uma fugidinha, né? Sim, eu ia à casa dos alunos e quando eles faltavam, eu ia saber por que não foram à escola. Cansei de trazer aluno um pouquinho mais tarde, que, não, estava com preguiça, não, vamos embora, vim te buscar. E aí assim eu convenci os alunos de ir para a escola e o mais importante, eu tinha uma equipe de professores disposta a me ajudar. Eu quero ressaltar que eu nada poderia ter feito se eu não tivesse as pessoas com quem eu trabalhei. Eram pessoas que tinham também paixão pela educação e se doavam. Salário pouco, atrasava, às vezes o salário chegava a atrasar 10 meses. E a gente não deixava de trabalhar por isso. Paixão, movido pela paixão.
Os métodos educacionais, a forma de promover, inserir teatro naquela época, a senhora acha que contribuiu bastante para o desempenho da vida dos seus ex-alunos aqui fora, na vida? Ah, não tenha dúvida. Eu trabalhei muito porque eu percebia que grande parte dos alunos tinha muitos alunos tímidos, e que é normal. E então eu trabalhava com declamação, eu trabalhava com teatro, trazia a comunidade, convidava os amigos, tragam seus amigos para assistirem a peça. Então eles tinham assim, por obrigação realizar, eles escreviam a peça, eles produziam e apresentavam. Quer dizer, tudo era trabalho deles, sem professor no meio. Incentivo à cultura. E não raro nós promovíamos festas, assim, bailes. Então, com esse dinheiro que nós arrecadávamos, conseguíamos bancar também, às vezes, algum material que precisava para a peça, né, alguma indumentária, alguma coisa que precisasse comprar. Então, nós tínhamos recurso. Então, o teatro era o ponto forte da escola. E com detalhe, ênfase na declamação, ênfase na pronunciação das palavras. Era como se trabalhava também a língua. E todo mundo trabalhava. Fazia parte da grade curricular. Fazia parte da grade curricular. E o mais interessante que eu quero ressaltar, que na escola era norma da diretora que a limpeza das salas eram feitas pelos alunos. Tive problema até com o promotor, porque teve uma mãe que não aceitava que a filha fosse limpar a sala. Não, ela vai limpar como todo mundo vai limpar. Ah, não, minha filha não vai fazer isso. Digo, então, senhora, busque outra escola, porque nessa vai. Acontece que eu tinha feito, toda a programação foi discutida com os pais. Eu não cheguei assim, impus, não. Eu reuni os pais, reuni a comunidade escolar e propus, vocês estão de acordo com isso? Quem estiver de acordo, levanta o dedo. Então, vai passar uma ata que vocês vão assinar. Vocês estão de acordo com aquilo, por exemplo, horário. Não foi algo imposto. Não, foi discutido. Aí eu mostrando assim, isso aqui vai fazer os filhos de vocês crescerem. Porque limpar a escola, isso aqui é educativo. Eles vão aprender a não sujar. Por exemplo, eu pegava aluno fumando, às vezes, lá nos fundos da escola. Eu não chamava pai, não chamava ninguém. Conversar, meu bem, você já parou para pensar? Você está fumando? Isso aqui vai lhe fazer mal à sua saúde? Caia fora enquanto é tempo. Aí eu contava histórias para eles de pessoas que fumavam, eu também não fumo mais. E eu dizendo que, graças a Deus, eu não fumo porque encontrei meu marido. Senão eu ia fumar como vocês. E meu marido não suportava cigarro. Eu estava começando a fumar, porque naquela época era elegante. Então, era para já que eles paravam de fumar, a senhora tem razão, ainda botar dinheiro fora. E ali eu controlava as saídas deles para ver se estavam fumando. Então eu pude assim ajudar muita gente. Graças a Deus eu fico muito grata pela oportunidade que eu tive. Porque as minhas posturas rígidas fizeram com que os alunos tivessem disciplina e respeito. Não tinha falta de respeito ao professor, como tem hoje. Era isso que eu queria tocar nesse assunto agora com a senhora. Infelizmente a educação hoje no Brasil não tem incentivo, né, uma coisa assim meio bagunçada, podemos dizer. Mas como educadora, na sua opinião, o que deveria ser feito para que a gente mudasse essa realidade, dessa invasão escolar, agora há pouco mesmo a gente vê aí nos noticiários, alunos vêm e fazem professor de chacota, até mesmo agredindo. O que poderia ser feito, professora, na sua visão, para mudar essa situação? Eu parto do seguinte princípio. Quando o aluno não respeita os pais, ele não aprendeu a respeitar os professores. Ele só vai respeitar os professores se ele aprendeu em casa a respeitar os pais. Então eu tive, ao longo da minha vida escolar, há alguns anos, um aluno teve uma falta de respeito comigo e eu chamei a mãe. A mãe me disse, mas nem a mim ele respeita. Quer dizer, eu não tinha nem com quem falar, porque a própria mãe não era respeitada e aceitava que o filho fosse assim.
Eu acredito que a solução, o problema se instaurou, vamos dizer, quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Eu vejo assim, no começo o marido era o provedor. A vida foi mudando os padrões, foram mudando os padrões. E o que aconteceu? A mulher entrou no mercado de trabalho e deixou a educação dos filhos ou para a avó, que normalmente era analfabeta, não tinha a educação necessária, era uma pessoa boa, simples, mas ou então para as empregadas. Consequentemente, quando a mulher chegava do trabalho, um complexo de culpa pelo fato de estar fora deixava os filhos fazer o que quisessem, deixavam de ter hora de dormir. Quer dizer, aquelas horas educativas que a família tem que impor, deixava de acontecer. Consequentemente, as crianças ficavam sem referência. Iam para a escola, não tinham a menor postura, porque já não aprenderam em casa. Porque, muito obrigada, com licença, por favor, se aprende em casa, não é na escola. A escola é para conteúdos e não para eu ter que educar os filhos dos outros, não. Educação se aprende em casa. A educação da escola é uma educação cultural, não é postural, é diferente. E o que nós temos é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas sem rumo. Amor é rigor, amor é dureza, não é moleza. Professora, foi um papo muito bacana, a gente pôde conversar, relembrar um pouco da história aí, da sua passagem lá pelo Colégio Celan. E eu gostaria que a senhora finalizasse aí dando suas considerações finais. E com certeza as pessoas que estão vendo aí a gente através da nossa rede Informa, seja em Brasília, Goiânia, no Rio Grande do Sul, que é a terra mesmo aí da nossa diretora, eterna diretora, né, Maria Luísa, com certeza vai curtir, vai compartilhar essa matéria que a gente fez com a senhora. Foi um prazer enorme. Eu sempre estava querendo bastante, tocando na tecla, pessoal da pauta, vamos conversar, porque o quadro ícones da nossa gente é isso, é destacar as pessoas que já colaboraram, já fizeram alguma coisa para o crescimento da nossa cidade, na cultura, na educação, enfim, em cargos de relevância. E foi um prazer de conversar com essa pessoa maravilhosa que é a professora Maria Luísa. Obrigada. Eu gostaria, antes de finalizar, de lembrar que quando os alunos, o muro da escola era baixo e no recreio muitos alunos fugiam. O que eu fazia? Antes de dar o sinal do recreio, eu me escondia de moto e quando saía aqueles 8, 10 alunos correndo, eu dava um espaço e saía correndo atrás. Sentávamos todos na calçada e lá eu conversava calmamente com eles. Por que vocês estão fugindo de mim? Não tem que fugir de mim. Moral da história, eles voltavam todos para a escola. E os outros, eu não disse, ela vai pegar vocês. Aí, o que acontecia? Pararam as fugas, porque eles sabiam que eu pegava lá fora. Acabou a invasão. Acabou a invasão. Mas, olha, foi um prazer, eu quero dizer que é uma grande alegria. E esses meus alunos, os meus eternos alunos fora, que hoje estão nos tribunais, estão fazendo o maior sucesso, eu vibro com eles e fico muito feliz por ter parte na vida de tanta gente. E a senhora continua aqui em Carolina, na mesma casinha de sempre, aqui na Justino Coelho? Na mesma casa de sempre, com minhas plantas. Aqui está as hortas, com as minhas plantas, com meus bichos, que eu tenho aqui gato e cachorro, e alguns bichinhos mais. E eu gosto muito da natureza, eu amo a natureza, e essa cidade é paradisíaca. Então eu digo, eu não sabia, mas eu vim cair no paraíso. Muito obrigada.